A Casa Branca afirmou que o governo americano não vai enviar recursos nem tropas para a faixa de Gaza. A declaração foi feita um dia depois do presidente Donald Trump dizer que os Estados Unidos vão tomar conta de Gaza e reconstruir o território. A porta-voz do governo americano negou que o presidente pense em mandar tropas ou recursos financeiros para Gaza. Segundo ela, o que Trump vai fazer é trabalhar com parceiros como o Egito, Bahrein e a Jordânia para reconstruir as áreas destruídas. Ontem, o republicano conversou com o presidente egípcio e deve falar com outros líderes nos próximos dias. Durante a coletiva conjunta com o primeiro-ministro de Israel, na última terça, o republicano também disse que a única alternativa para os palestinos na faixa de Gaza seria deixar a região. A declaração, claro, gerou reações negativas em vários países do mundo. A Casa Branca reforçou que a retirada dos palestinos da faixa de Gaza seria um processo temporário e não permanente. Bom, quem chega para fazer uma análise sobre esse assunto é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. Olha, traduz para a gente o que aconteceu, né? O Trump fez o anúncio, o Casa Branca agora veio dar uma amenizada. O que de fato aconteceu? É um imbróglio do governo ou não? Isso já era programado? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Kelly, a declaração da Karoline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, contradiz as falas do Trump em alguns aspectos. Então, o Trump tinha falado em uma ocupação de longo prazo dos Estados Unidos na faixa de Gaza. A secretária de imprensa disse que não necessariamente os Estados Unidos irão enviar tropas. Na verdade, ela disse que o presidente não quis dizer o que ele disse muito claramente há 2 dias. E ainda existe uma repercussão negativa tanto com líderes internacionais de diversos países, quanto dentro do Congresso dos Estados Unidos, com senadores, inclusive republicanos, dizendo que votaram na ideia de América primeiro, né, America First, do Trump, e que não querem se envolver num novo conflito, enviando tropas, soldados norte-americanos para morrer numa guerra. E, além disso, houve críticas de congressistas democratas que dizem que enviar tropas americanas para lá e retirar a população de 2 milhões de pessoas da faixa de Gaza seria uma espécie de limpeza étnica, Kelly. Vitélio, pegando o gancho do que você disse, realmente a proposta do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos assumissem o controle da faixa de Gaza causou uma certa confusão entre os republicanos. Vamos destacar isso. Segundo a agência de notícia Reuters, muitos congressistas do mesmo partido do presidente discordaram das declarações. Eles dizem que continuam apoiando a solução de 2 estados que há muito tempo é a base da diplomacia norte-americana. Alguns também rejeitaram a ideia de gastar dinheiro do país ou enviar tropas para a faixa de Gaza. Um dos senadores contrários publicou mensagens numa rede social dizendo que os Estados Unidos não devem pensar em uma nova ocupação para gastar dinheiro. O político também disse, abre aspas, pensei que tínhamos votado na América primeiro, fecha aspas, em referência ao slogan adotado por Donald Trump durante a campanha eleitoral, exatamente como você já trouxe aqui para a gente. Vitélio, você acredita que pode já neste momento ter um ruído maior com relação a esse começo de gestão Trump? Realmente não me pegou bem, né, a fala do Trump. Ele disse que refletiu sobre isso por meses e que ele conversou com assessores e, segundo ele, todos adoraram a ideia. Mas aquela região é uma região ocupada por um povo, né, o povo palestino. É uma região histórica, não pode ser considerada como uma riviera no Oriente Médio, como o Trump propôs. Agora, a porta-voz da Casa Branca, né, Karoline Leavitt, ela diz que os Estados Unidos vão se envolver no processo de reconstrução de Gaza, mas que não vão pagar por isso, né? Então, em guerras interestatais, em guerras de agressão, geralmente quem tem o ônus da reconstrução é quem destruiu. Então, isso deve ser cobrado de alguma forma de Israel em algum momento, mas o Trump pode, com essa retórica, Kelly, apenas usar uma de suas estratégicas como negociador imobiliário, que é lançar uma proposta lá no alto e depois descer para uma negociação mais realista
E isso pode ser uma estratégia, portanto, para trazer para o diálogo países árabes da região e a discussão de como vai ficar a segurança da faixa de Gaza depois que essa guerra acabar de fato, agora é apenas um cessar-fogo, e quem vai ficar no poder. O Hamas não deve ser aceito pelos Estados Unidos, Kelly. Agora, Vitélio, de qualquer forma, né, um ponto que a gente mencionou aqui durante essas coberturas sobre a guerra foi como a Arábia Saudita ali tinha uma tentativa de aproximação diplomática com Israel e neste momento, né, isso já foi comprometido, né? Exatamente. A Arábia Saudita disse que não vai concordar com o reconhecimento de Israel ou entrar nos acordos de Abraão, caso não seja negociado de fato uma solução de dois estados, ou seja, ela não aceitaria fazer o reconhecimento que os Estados Unidos têm tentado. Os acordos de Abraão foram aqueles negociados em 2020 pelo próprio Trump, no primeiro mandato dele, e eles incluíram o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e o Sudão com Israel. Agora, a solução de dois estados, que é uma solução defendida tanto pelos Estados Unidos durante décadas, quanto por a maioria dos países da ONU, é uma solução que, se houver destituição de território dos palestinos, ela vai ser lançada por terra. A fala do Trump sobre a ocupação de Gaza, ela vai contra essa solução de dois estados. Isso vem sendo, inclusive, denunciado por democratas e por republicanos. Então, o senador republicano Rand Paul foi quem falou que eles tinham votado na ideia de América primeiro. E o senador democrata, o Chris Van Hollen, que disse que isso é uma espécie de limpeza étnica. Também teve o senador republicano Jerry Moran, que disse que os Estados Unidos continuam defendendo a solução de dois estados e isso não passa por esse plano de ocupação de Gaza pelos Estados Unidos, Kelly. Polêmicas à parte, tem país nesse momento tentando se aproximar ainda mais dos Estados Unidos, não é, Vitélio? O secretário de Estado americano elogiou a oferta de El Salvador de receber prisioneiros americanos e estrangeiros. Segundo Marco Rubio, a proposta é incrível e deverá ser estudada. Nesta semana, depois de uma visita do secretário ao país, o presidente salvadorenho ofereceu a mega prisão para receber criminosos perigosos americanos e também estrangeiros. O Centro de Confinamento do Terrorismo, considerado a maior prisão da América Latina, foi inaugurado há 2 anos e fica a 75 quilômetros da capital. Grupos de direitos humanos condenaram a proposta. Vitélio. O presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, ele tem empregado uma estratégia de segurança pública que é de colocar pessoas nos presídios em longa escala, dando mais poderes para a polícia e reduzindo os poderes de defesa dessas pessoas. Isso vem sendo criticado, mas de fato El Salvador, que era o país mais violento das Américas, hoje é considerado mais seguro. Então é uma política pública que tem sido efetiva, apesar das críticas de violação dos direitos humanos. Ele tem essa prisão que você mencionou, né, que é denominada para terroristas, que ela tem capacidade para 40 mil pessoas. Então a proposta dele seria receber criminosos, tanto americanos quanto pessoas deportadas de outras nacionalidades, nessa prisão. Tem um problema, Kelly, não há essa previsão no direito. Então, quando você comete um crime num país estrangeiro, ou você fica preso naquele país, ou você é extraditado para cumprir pena no seu país se você conseguir vencer o processo legal. Não existe uma previsão legal, nem no direito internacional, nem no direito interno de quase todos os países do mundo, de que se possa fazer o cumprimento da pena num país terceiro, que seria El Salvador. Então, essa é uma questão que precisa ser resolvida, não é simples de se resolver. El Salvador votou, a população votou em peso para fazer parte como território dos Estados Unidos, mas não é considerado um território adicional, inclusive não tem direito de voto dentro dos Estados Unidos, então ainda é considerado um território estrangeiro, Kelly. Vitélio, tem mais notícias chegando por aqui. Agências de notícias dos Estados Unidos apontam que o Trump deve apresentar na semana que vem um plano para o fim da guerra na Ucrânia. A proposta vai ser apresentada aos aliados norte-americanos durante uma conferência de segurança na Alemanha. Os Estados Unidos serão representados pelo enviado especial para a Ucrânia e Rússia. Não foram divulgados detalhes desse possível plano. O encontro na Alemanha acontece uma semana antes do conflito completar 3
anos. Olha só quanto tempo já passou. O governo da Rússia confirmou pela primeira vez que está, sim, em contato com autoridades norte-americanas sobre a Ucrânia. Apesar da confirmação, o porta-voz do Kremlin não deu detalhes sobre o teor das conversas. Na terça-feira, o presidente Donald Trump já havia dito que o país estava tendo boas conversas e construtivas sobre a Ucrânia. O Kremlin afirma que continua aberto ao diálogo, mas questiona a legitimidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vitelli. Bom, vou começar pela legitimidade. A Ucrânia está em guerra, tem uma previsão na Constituição da Ucrânia que ela não pode ter eleições durante a guerra. Como é que as pessoas vão votar em territórios que estão sendo ocupados pela Rússia? Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Então, esse questionamento da legitimidade, que é um questionamento que também há quanto ao Putin, né, que é acusado de matar os seus oponentes, inclusive o Navalny. Mas o Zelensky nunca falou sobre essa legitimidade do Putin. Agora, isso vem sendo levantado pela Rússia como se não estivesse previsto na Constituição da Ucrânia. De qualquer forma, na semana que vem, quem leva o plano dos Estados Unidos é o general Kate Kellogg, que já teve uma atuação forte na Europa. E, aparentemente, a proposta seria de congelar a linha de frente com tropas da Alemanha, da França, da Polônia, do Reino Unido e da Itália. Então, aquilo não seria considerado um território russo, seria preservado como território ucraniano, e a Ucrânia concordaria em não pedir para ingressar na OTAN por 80 anos. Aliás, por 20 anos, perdão, que é mais ou menos o tempo de vida do Putin, vai fazer 73 anos esse ano e estaria com 93 daqui a 20 anos. Agora, Kelly, a Ucrânia ofereceu e o Trump pediu, né, que para continuar financiando a guerra na Ucrânia, caso seja necessário, que seja explorado o subsolo da Ucrânia. Ela tem manganês, tem titânio, tem lítio, tem minérios de zircônio que pode ser usados para tecnologia e tem urânio também. Então, o próprio Zelensky já tinha oferecido isso num plano de paz antes do Trump ser eleito. E aí, para finalizar, o secretário da OTAN, o Mark Rutte, disse que se os Estados Unidos não continuarem fornecendo defesa para a Ucrânia, a OTAN, a Europa, pode pagar por esse equipamento dos Estados Unidos para continuar oferecendo esses equipamentos para a Ucrânia, ou seja, tudo indica que a guerra, se ela não acabar logo, ela pode se prolongar e pode continuar tendo apoio para a Ucrânia de qualquer forma, Kelly. Isso porque os países europeus temem um possível avanço russo também, né? A gente já, inclusive, falou sobre isso aqui no Conexão. Exatamente. Existe um temor de que a guerra na Ucrânia não acabe na Ucrânia, que ela prossiga por outros territórios. A Rússia tem outras ocupações, tem a Transnistria na Moldova, tem a Ossétia do Sul e a Abkhazia na Geórgia. Existe, portanto, um temor do avanço russo sobre a Europa. E a Europa, nesse momento, se arma mais do que se armava há 10 anos, volta a atingir níveis próximos ao que havia na Guerra Fria. A Rússia também. A Rússia gasta 40% do seu orçamento anual atualmente com esforço de guerra. E a tendência é que esse armamento progressivo continue. Países como a Polônia, por exemplo, hoje investem 5% do PIB em defesa, Kelly. Vitelli, fontes, inclusive de alto escalão da Ucrânia, disseram à agência de notícia Reuters que mísseis balísticos norte-coreanos disparados pela Rússia estão sim ficando mais precisos. Segundo as fontes, a Coreia do Norte está usando o campo de batalha ucraniano como oportunidade de testes para novas tecnologias de mísseis. Desde o fim do ano passado, os equipamentos aumentaram o alcance, passando para 100 metros do alvo. Os ministérios da Defesa da Rússia e da Coreia do Sul, assim como o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Norte, não comentaram as afirmações ucranianas. Vitelli. Isso é muito sério. A Coreia do Norte está envolvida numa guerra no centro da Europa. Enviou 12 mil soldados para a região de Kursk, nega que tem enviado. A Rússia também nega, mas esses soldados eles só falam coreano, eles não falam russo. E os que são capturados, quando são capturados, porque eles se matam antes de serem feitos prisioneiros, tem mensagens de incentivo do Kim Jong-un, ao ditador da Coreia do Norte. Então, além de enviar soldados para uma guerra na Europa, o Kim Jong-un vem recebendo equipamento militar da Rússia
com o qual faz teste nas águas territoriais do Japão, ameaça o tempo todo bombardear a Coreia do Sul, Seul fica muito próximo da fronteira, e ameaça atacar os Estados Unidos, inclusive protestou que os Estados Unidos agora pretendem retomar um programa de defesa antiaérea, um domo de ferro contra mísseis, né, semelhante ao domo de ferro de foguetes de Israel, que na década de 80 era chamado de Star Wars, né, de Guerra nas Estrelas, e os Estados Unidos já gastaram 200 bilhões de dólares nesse programa, não terminaram, mas não agradou a Coreia do Norte que eles tenham retomado esse programa, Kelly. E no meio de tudo isso, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que realizou exercícios militares com mísseis balísticos intercontinentais. Os testes aconteceram na região da fronteira com o Cazaquistão e próximo da Ucrânia. O míssil testado hoje é um equipamento nuclear com alcance de até 11 mil quilômetros. No ano passado, a Rússia fez exercícios semelhantes como uma maneira de enviar um alerta aos países ocidentais que apoiam a Ucrânia, né? Sempre o Vladimir Putin, Vitélio, dando um recado, né? Semana sim, semana não, tem ameaça. Esse é o míssil IARS, né? Ele não tinha uma ogiva nuclear, mas são proibidos testes nucleares na atmosfera. Os testes que são feitos são subterrâneos atualmente, mas ele tem capacidade nuclear, ele tem um alcance de 11 mil quilômetros. Nós estamos basicamente numa época de demonstração de força, lembra muito a Primeira Guerra Fria, né? Não tem como não chamar o que a gente está vivendo de Segunda Guerra Fria, Kelly. E a gente vai seguir acompanhando de perto, porque tem reflexo para o mundo todo, os países tentando ali fazer uma reorganização, né? Tanto inclusive nas relações comerciais. Vitélio, é sempre muito importante para a gente contar com você aqui no Conexão. Muito, muito obrigada. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado pelo carinho. Até logo. Até.